A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, por misericórdia do Espírito Santo, nós estamos meditando na palavra dos apóstolos, um ensinamento que, por meio do Espírito, nos dá graça para sermos edificados como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual é vitoriosa pela fé no seu nome. No livro de Tiago, ou na epístola de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 5, 6, 7 e 8, nós temos uma instrução a respeito da oração e da oração que é respondida e o que impede a nossa oração de ser respondida por Deus. Ele diz assim, no versículo 5, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui nós temos uma característica de um crente fraco na fé. Ele é chamado de ânimo dobre ou dobre. É um ânimo que é como a onda do mar, impelida pelo vento. Uma hora está lá em cima, outra hora está cá embaixo. Varia os seus pensamentos de acordo com a circunstância. Não é firme na fé. Portanto, a firmeza da fé, pois ele diz assim, nada duvidando, é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Devemos recordar que o resultado do pecado, da desobediência, trouxe ao coração do homem, ao nosso coração, muita desconfiança no relacionamento com Deus. E assim, o homem tem muita dificuldade em relacionar-se com Deus. Quando ele fala de pedir, ele fala de orar. Orar é uma comunhão que nós temos com Deus. É um assunto que nós apresentamos a Deus, que Deus nos responde também, conforme a sua misericórdia, a sua vontade. Quando Abraão orou a respeito de Sodoma, Deus respondia a sua oração. É como duas pessoas que se falam. Mas é necessário para desenvolvermos essa intimidade com Deus, uma fé firme. Deus vê o nosso coração e sabe o que nós pensamos. Se houver em nós inconstância, pois esse homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos são todos os seus pensamentos. Ele não é firme na fé. Ele duvida. A dúvida não deve subir ao nosso coração. Não podemos duvidar de Deus. Deus é digno de fé, e fé firme, constante, independente da circunstância. As circunstâncias ao nosso redor, elas mudam. Os nossos pensamentos podem mudar, mas não devem ser inconstantes nem duvidosos. A estratégia de Satanás foi lançar dúvida quanto ao caráter de Deus.
o homem passou a desconfiar de Deus e desejou tomar rédeas sobre a sua própria vida. Na realidade, comer da ciência do bem e do mal foi uma atitude de independência, como se o homem dissesse: eu não preciso de Deus para viver, eu posso viver por meio de mim mesmo. Portanto, quando nós vamos orar, nós precisamos de perceber que tudo que diz respeito a Deus, nós alcançamos por meio de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a fé é o próprio Espírito de Jesus Cristo, que foi semeado em nosso coração, foi dado a cada um de nós por meio do Evangelho, por meio do Espírito que ministra todas as coisas do céu a cada um de nós. Portanto, veja que Deus dá a todos liberalmente e nada lhes impropera. Significa que Deus não lança em rosto. O homem natural, quando faz algo para o outro, ele lança em rosto e diz: olha, eu fiz isto para você e você agora está sendo ingrato. Deus nos dá liberalmente, sem nos cobrar nada. Portanto, Tiago fala de sabedoria que nós devemos pedir a Deus. Sim, pois para vivermos aqui na terra, no meio de uma geração perversa, má e incrédula, no meio de uma religiosidade falsa, no meio de pessoas carnais, para lidar com a nossa própria carne, nosso próprio ego, para lidarmos com nós mesmos, para lidarmos com as nossas famílias, com nossos filhos, com os colegas de trabalho, para lidarmos na sociedade, nós precisamos de sabedoria para não sofrermos e não cairmos em decepção e compreendermos a natureza das coisas, compreendermos a natureza humana e conhecermos a natureza de Deus. O apóstolo Pedro escreveu que Deus nos deu sua própria natureza por meio de Cristo. Tudo que diz respeito à vida e à piedade é nos dado por meio de Cristo. Portanto, não seja uma pessoa inconstante. Não seja como a onda do mar, que num dado momento está embaixo, no outro momento ela sobe, inquieta, inconstante, agitada pelo vento. Vento significa as circunstâncias da vida. Não pode afetar a nossa fé. Haja o que houver, Deus é fiel. Haja o que houver, Deus é amor. Haja o que houver, Deus é verdadeiro. Portanto, a nossa experiência com este Deus cresce, a nossa oração prevalece e ganhamos cada vez mais intimidade com o Espírito. Pois a fé nos conduz ao conhecimento do único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que disse: eu não mudo. É este cujo caráter é inabalável, santo, verdadeiro, fiel. Portanto, tenha fé, tenha coragem, seja firme no Senhor, constante na fé, sem olhar a circunstância. As situações ao nosso redor mudam constantemente. Não olhe para as situações ao seu redor. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa
fé. Então você será firme na fé e alcançará do Senhor as orações e, sobretudo, sabedoria. Que a paz do Senhor seja com todos. O amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Amém.